A Bíblia diz aqui em Josué 10, versículo 16, aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. 5 reis se esconderam numa cova. Aqui no livro de Josué, nós vemos Josué e o povo de Israel ocupando a terra prometida, que já tinha habitantes, pessoas extremamente pecaminosas, os cananeus. Bom, Deus está operando. Deus está operando. Eu já mostrei para os irmãos como todo esse processo representa a nossa vida cristã. Nós fomos salvos do Egito, do pecado, nós fomos batizados, Mar Vermelho, nós, em nome de Jesus, nós passamos pelo deserto. Quem tem fé mesmo vai atravessar o Rio Jordão, entrar na vida abundante, na terra prometida, no Canaã. Daí é luta, é guerra, e nós vamos batalhar nas nossas vidas espirituais contra Jericó e contra Ai e outras cidades. E aqui eu queria mostrar um outro ângulo, porque na verdade eu poderia pregar outras mensagens desses mesmos versículos, outras mensagens dessa passagem aqui. Mas hoje de manhã eu gostaria de aqui pegar essa passagem e mostrar para vocês o perigo de ir contra Deus de um coração endurecido sem arrependimento, ok? O grande erro de saber o certo, o que Deus exige, e endurecer o coração e dizer, eu não vou mudar. No caso aqui, o foco vai ser especificamente essa cova que se vê em versículo 16 de Josué 10. Eu não sei, eu acho que é uma questão de língua e de história. A palavra cova aqui é a palavra caverna em outras traduções, inclusive a versão que eu uso no inglês. Então, eu não sei exatamente como que era esse lugar. Os arqueólogos acham, alguns acham que já descobriram esse lugar, mas você pode imaginar uma abertura no chão, do lado de umas pedras, eu não sei, que abriu lá dentro para um espaço onde esses 5 reis entraram. A passagem diz aqui especificamente, esses 5 reis fugiram e se esconderam nessa cova ou talvez caverna. Quem são esses 5 reis? Já estudamos, mas se vocês quiserem voltar para versículo 1, você pode ver aqui. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então esse rei disse, vamos nos juntar contra o nosso inimigo. Só que no caso aqui, nós podemos dizer, Israel era o inimigo desses reis, ou Josué era o inimigo desses reis. Na verdade, não. Agora precisamos prestar muito bem atenção. Quem deu a terra para Josué e os israelitas? Deus.
quem abençoava os exércitos de Israel? Deus. Então, quem realmente era o inimigo de Adoni-Zedeque e esses outros reis? Josué? Não. Israel? Não. Deus. Deus era o inimigo deles. Então, quando eles decidiram ir contra Josué, contra Israel, eles estavam atacando especificamente a vontade de Deus. Agora, no nosso caso, só para dar algo paralelo, você decide servir a Deus, você decide levantar a sua voz e falar de Cristo, você decide atacar, sabe, as forças do diabo nesse mundo pela verdade, e alguém começa a criticar você, e maltratar você, e perseguir você. Essa pessoa está atacando você? Não. Essa pessoa está atacando Deus, que está usando você nessa terra. Então, nesse caso aqui, muito importante entender pela mensagem que eu quero passar para vocês, que esses 5 reis, ao serem derrotados, eles decidiram fugir de Josué e do exército dele e se esconder nessa cova, porque na verdade eles estavam fugindo da própria ira, não de Josué, mas de Deus. Eles tinham corações endurecidos e falaram: nós não queremos paz com Israel, e nós não vamos nos submeter, nós não vamos confessar o nosso pecado, nós não vamos admitir nosso erro. Então eles fugiram, achando que essa cova ia ser a salvação deles. Note algo comigo aqui, em Josué ainda, mas a próxima página, vamos para capítulo 11, e notar versículos 19 e 20. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. Versículo 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel. Então você pode ler isso e falar: nossa, que é isso? Deus endureceu o coração dessas pessoas para que essas pessoas fossem destruídas, porque ele continua aqui, versículo 20, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Você não precisa ser calvinista para aceitar literalmente o que se escreve aqui em Josué 11, versículos 19 e 20. Eu não sou calvinista, mas eu acredito 100% que em certos casos Deus realmente endurece o coração do pecador para destruir o pecador. Mas como assim? Como assim? Quando você lê tudo que a Bíblia fala até esse ponto, especificamente Gênesis, capítulo 15, capítulo 17 por aí, você nota que Deus disse: eu vou permitir esse povo continuar no erro, no pecado, e vai piorando, para chegar ao ponto de eu poder punir esse povo de uma forma que todo mundo percebe que é justo isso. E naquele momento, já passando o limite, eu vou endurecer para eu vencer totalmente esses pecadores. Então esses pecadores já tinham pecado, já estavam fazendo coisas erradas, já passaram o limite. Deus, preste atenção, Deus não é obrigado a salvar todo mundo. Deus nem é obrigado a passar o evangelho para todo mundo. Não é, Deus não é obrigado, porque Ele é Deus. Todos nós somos pecadores. Se você tem a oportunidade de ouvir o evangelho, é um privilégio não merecido. Se você tiver um coração mole que ouve, entende e recebe Jesus,
Deus já permitiu isso acontecer. Ele permitiu. Porque Ele tem todo o poder, se Ele quiser, pela vontade dEle, dizer, nesse caso aqui, com essa pessoa e tudo que eu estou fazendo, eu prefiro, nesse caso, endurecer esse coração. Então eu vou deixar o Evangelho chegar de um certo jeito, que quando a pessoa ouvir, vai endurecer o coração, ao invés de receber Jesus. E Deus não está errado nisso. Todos nós merecemos a morte, todos nós devemos ir ao inferno. Todos nós. Então, o que Ele faz com um, faz com o outro, é a decisão dEle. E isso deve dar, pelo menos para nós, grande gratidão pela salvação que nós temos, porque Ele não me permitiu chegar a um ponto de tanto pecado, de tanta dureza de coração, que eu ia rejeitar Jesus. Vocês estão me entendendo? É grande misericórdia que Ele permitiu eu ouvir o Evangelho no momento que eu recebi, ao invés de rejeitar, para eu poder ser salvo. Aqui Ele diz, Ele endureceu os corações desses reis para destruí-los. Porque Ele sabia, Deus sabe, se alguém confessar o pecado, se arrepender e receber o Senhor, Deus sempre salva quem recebe Jesus. Deus nunca rejeita quem recebe Jesus. A Bíblia claramente diz em Efésios que desde a fundação do mundo, Deus ele elegeu, Ele predestinou quem recebe Jesus Cristo, quem está em Cristo. Então, é impossível você receber Jesus e ir para o inferno. Impossível! Então, no caso aqui, Ele falou, eu mesmo vou endurecer esses corações. Então, vou falar algo para vocês que é muito importante. Um coração, vocês estão me ouvindo? Um coração endurecido, um coração duro, que rejeita, é algo extremamente perigoso. Note o que a Bíblia diz em Provérbios 29, por favor. Provérbios 29. Eu fico preocupado com pessoas, que sejam membros da igreja ou não, que fiquem endurecendo o coração, a serviço, como a Bíblia fala, e não mudando, não se arrependendo. Note que a Bíblia diz aqui em Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Então diz aqui muitas vezes a ideia é que a pessoa ouve e não muda, ouve e não muda, ouve e não muda. Esse povo da terra prometida, que eram gentios, desobedecia, pecava, cometia imoralidade, tinha prostitutas no templo. A religião deles era isso mesmo. Eles não queriam fazer nada certo. Eles estavam matando bebês como sacrifícios, coisas horríveis. E Deus falou, vai chegar o dia que eu mesmo vou endurecer os corações para destruí-los. É isso que Ele fez. E Deus limpou a terra prometida desses povos para colocar o povo dele ali, Israel. Então a pessoa passa, segundo Provérbios 29, 1, bastante tempo cometendo iniquidade, pecado, e um dia Deus destrói essa pessoa. Então eu falo para vocês, quando alguém age dessa maneira, eu fico preocupado. Aqui, voltando para Josué, por favor. Josué capítulo 10, diz aqui, aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Então, me ouçam bem, quando o meu filho ou minha filha faz algo de errado e sabe que é errado,
e eu repreendo, e o meu filho ou minha filha começa a chorar, e vem para mim e me abraça, e fala, eu errei, eu pequei. Daí há muito espaço no meu coração para poder perdoar e ajudar e esquecer, e vamos para frente. Esses reis aqui não fugiram para Deus do pecado. Eles fugiram de Deus para essa cova. Eles escolheram outro Salvador. Essa cova vai ser nosso Salvador. Nós vamos nos esconder de Deus e da ira dele. Ele quer fazer essas coisas aqui na terra prometida. Mas eu quero essa terra, essa minha terra. Então eles fugiram para essa cova e se esconderam. Como Adão e Eva, quando pecaram, eles foram entre as árvores do jardim e pegaram folhas e tentaram fazer uma roupinha para cobrir a vergonha do pecado. Deus não vai nos achar aqui, Deus sempre vai nos achar. Vamos mostrar para os irmãos outra passagem, Números 32. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 32, por favor, irmãos. Números 32, 23. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Marque essas palavras, por favor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Não tem como vocês sempre ter seu pecado e nada acontecer. Um dia, o seu pecado vai ser descoberto. Não tem como esconder. Jesus até fala que em algum momento pessoas falam assim, um dia Jesus diz, pessoas vão ficar em cima do teto e gritar aquilo. Não tem como esconder o nosso pecado, esconder a nossa vergonha. Um dia, tudo vai ser manifesto. Então esses 5 reis representam o que tem coração duro, sem arrependimento, que não foge para Deus, mas foge de Deus para se esconder não do pecado, mas de Deus mesmo. Eu não aceito. Eu tenho meu lugar aqui, eu posso cometer esse pecado, hein? Ninguém está vendo. Somente eu. Eu não estou causando problemas para os outros. E eu não quero mudar. E continua. Na cova em Maquedá. Mas essa cova, irmãos, que era um falso salvador para esses 5 reis de coração endurecido, mudou. Primeiro era um esconderijo para eles, um lugar para se esconder. Mas agora esse esconderijo vai se tornar uma prisão. Note aqui o que acontece, versículo 17 de Josué 10. E foi anunciado a Josué, dizendo, acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué, arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardam. Porém, vós não vos tenhais perseguir os vossos inimigos e atacar os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Então chegou o dia que esses 5 reis estavam dentro dessa cova. Eu devo dizer, chegou a hora. E alguém olhou e falou, ei, eu vejo vocês se escondendo. Vocês fugiram para essa cova. Você acha que esse esconderijo vai ser suficiente para vocês? Não. E Josué manda o povo colocar grandes pedras na boca dessa cova.
para eles não poderem escapar. Aqui eu estou bem, é meu esconderijo, ninguém sabe. E o mesmo lugar, a mesma cova, se torna uma prisão. Note algo comigo no livro de João, por favor. João, capítulo 8. Pior coisa que você pode fazer na sua vida é continuar a pecar e esconder o seu pecado. Pior coisa. Todos nós precisamos confessar cada pecado e totalmente limpar, vamos dizer, as nossas contas. Todinho, tudo. Não tenha nada escondido na sua vida, nada escondido na sua casa, nada escondido no seu coração, nada. Limpa tudo. A Bíblia diz aqui em João 8, 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Servo do pecado. A palavra usada aqui talvez pareça fraca comparado com o significado real, é a ideia de um escravo mesmo. Escravo. Quem comete pecado é escravo do pecado. Quando eu penso sobre essa prisão desses 5 reis e a escravidão, para mim é a mesma coisa. Você fica em algum lugar e você não pode fazer nada que você quer. Eles não preste atenção, por favor, irmãos, é muito importante. Esses 5 reis não fugiram para essa cova com a ideia de morar lá. Era um esconderijo temporário. Eu vou ficar aqui só para a ira passar. Daí eu vou sair e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eles não tinham a mínima ideia que aquele lugar ia se tornar uma prisão. E tem muita gente viciada em coisas erradas. Continua voltando para os mesmos erros. Pode ser bebida alcoólica, pode ser cigarro ou drogas, pode ser pornografia, pode ser o uso de algo, sei lá, ou pode ser modo de pensar. Escravidão, prisão. E não tem como escapar. Eu não queria ficar desse jeito. Eu não queria essa vida. Mas sem arrependimento, essa é a vida que você escolheu. Mas não queria essas grandes pedras na boca dessa cova. Não, mas essa não foi a sua escolha. Você não pode determinar como que vai ficar. É igual o cara que decide beber e daí andar de carro ou de moto. Ele não escolhe ter acidente, mas se ele tiver é a culpa dele. Eu me lembro de um amigo que ele bebia bastante e ele andou de uma... Como se chama essas motos pequenas no Brasil? Que bem pequenas, você coloca os pés em frente de você. Mas eu sei, vocês têm um nome aqui. Mas enfim, andando bem rápido e bêbado, bateu na calçada e ele foi voando no ar e caiu e quebrou a coluna. E o resto da vida dele, de cadeira de rodas. Ele não escolheu a cadeira de rodas, mas ele escolheu a bebida alcoólica. Ele escolheu andar de moto assim. E ele entrou nessa prisão, vamos dizer.
Então a mesma cova que serve como esconderijo pode também se tornar a prisão. Qual é a solução? Você vai ter que sair logo da cova. Vocês estão me entendendo? Você não pode ficar ali com o seu pecado achando, não, eu estou bem, ninguém sabe. Você não pode fazer isso, porque na hora que você não querer, logo vem Josué com o exército, e coloca as pedras e você não escapa. E você não sabe o que vai acontecer contigo, e você tem toda essa vergonha, você não tem poder para fazer nada. Graças ao nosso bondoso Deus, a Bíblia fala que Jesus pode até nos tirar da escravidão. Então aqui esses reis, eles não vão escapar, mas você pode. Se você for para Jesus e pedir a ajuda dele. Inclusive, vamos para 1 João, por favor, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Esse é um dos versículos mais lindos e mais poderosos para quem crê na Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, você pode estar ouvindo essa mensagem hoje cedo e pensando, eu sei que eu tenho algumas coisas na minha vida que não são de Deus. Eu estou na cova. Talvez você já entrou na escravidão, no sentido de não poder escapar, sair, você fica com aquilo. Mas a Bíblia diz aqui que Ele pode te purificar de toda a injustiça. Purificar é uma palavra muito linda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a pessoa que continua na prisão, nunca procura o perdão de Deus, a purificação, essa pessoa vai ver que esse esconderijo, essa cova que era esconderijo, que se tornou uma prisão, um dia vai se tornar um túmulo. Note aqui, vamos voltar aqui para Josué capítulo 10. E diz aqui em versículo 22. Depois disse Josué, abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele, chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse, não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos, animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E por um lado isso é lindo para nós, porque se você quer servir a Deus, está tentando fazer o certo, o inimigo de coração endurecido fica nos atacando, criticando e perseguindo, mas um dia nós vamos poder colocar o pé no pescoço, dizer nunca mais, Jesus venceu você e suas mentiras, e nós vamos servir a Ele, com Ele. Ai dos que têm a cerviz endurecida, ai dos que têm coração endurecido e não querem se arrepender. Vão sair da prisão, mas só por um momento. Vão sair da cova, mas só para passar vergonha. Vão ficar deitados no chão e o pescoço vai ter o pé de Jesus no pescoço, dizendo não. Você não quer mudar, você não quer se arrepender, agora é o seu fim. Note que a Bíblia diz aqui, voltando para João 8, por favor. João 8. A Bíblia diz aqui, em versículo 28. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
Você já pensou, morrer é ruim, mas morrer em seus pecados? Isso quer dizer morrer sem perdão, morrer sem purificação, morrer sem salvação, morrer sem outra chance, outra oportunidade. Você tinha todas as chances, todas as oportunidades, mas você se escondeu na cova com o seu pecado, achando que aquela cova ia te salvar e não salva ninguém. Cova é esconderijo temporário que se torna prisão, e se você não se arrepender, essa cova vai se tornar o seu túmulo. Voltando aqui então agora para Josué 10, diz aqui em versículo 26, e depois disto Josué os feriu e os matou e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se esconderam. E puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. É uma coisa triste, mas infelizmente, quando alguém continua no erro, pode até ter feito coisas boas aqui ou ali, mas quando essa pessoa morre por causa do pecado, todo mundo lembra disso. É uma vergonha. Às vezes eu fico sabendo de no ano passado, um pastor, eu vou chamar, ele era um apologista, bem famoso aqui na terra. Eu gostava de muita coisa que ele falava. E daí quando ele morreu, ficou descoberto de um grande pecado na vida dele. É tão triste o que aconteceu com o nome dele que eu não quero nem passar coisas que ele escreveu ou falou por causa do erro na vida dele. Ele tinha uma cova, sim. Ele se escondeu. Ele tinha um grande pecado. E esse esconderijo se tornou uma prisão e se tornou o túmulo. Aqui, eles foram enforcados em 5 madeiros. Então, o que aconteceu? Chegou só vergonha, o povo vendo corpos pendurados de pessoas que eram os inimigos de Deus, que não conseguiram continuar no erro porque morreram por causa do erro. Vamos para Apocalipse 20, por favor. Apocalipse 20, e é bem no finzinho, né? Apocalipse 20 diz o seguinte, e isso é algo paralelo, mas eu achei interessante. É bom mostrar. Apocalipse 20, e viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, então pessoas já mortas, né? Pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, a Bíblia já ensina que quando você morre, você automaticamente vai para o inferno, se você não é salvo. Mas essas pessoas vão sair do inferno para ficar diante do trono branco de Jesus, para serem julgadas. Daí, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então, eles saíram e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E eu não sei, mas eu acho que Josué 10, versículos 16 a 27, é um tipo do que acontece aqui na Apocalipse 20. Vai na cova, sai da cova para voltar e ficar para sempre.
E tem dois tipos de pessoa, eu quero concluir enfatizando. E tem o descrente, que não tem Jesus e não tem a salvação. E se essa pessoa continuar no erro, não tem como escapar à ira de Deus. Essa pessoa terá que ser justamente punida, e a Bíblia fala claramente do inferno e do lago de fogo. A pessoa será julgada pelas obras, e Deus vai falar: olha, você só tem pecado quanto a mim, porque até suas injustiças são trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6, tchau. Quanto aos crentes, infelizmente, e vocês, se vocês quiserem ver uma passagem paralela, o crente também pode se tornar escravo do pecado. Romanos 6, vocês devem ler e estudar Romanos 6. E você pode achar: não, mas ninguém sabe, eu recebi Jesus, mas eu quero fazer isso. E esse pecado pode destruir a sua vida. Eu não digo que você perde a salvação. Inclusive, se vocês quiserem ver, eu vou procurar uma passagem que eu não mencionei. Isso, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. E note que a Bíblia diz aqui, em versículo 15. 1 Coríntios 3, 15. Se a obra de alguém, falando de um crente, um salvo, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, salvo sim, mas vai sofrer detrimento. Então, eu rogo os irmãos, eu não estou dizendo: eu sei o que está acontecendo na cova. Eu espero que você não tenha cova, eu espero que o seu Salvador total é sempre Jesus, e quando você comete erro, você logo foge para Ele e fala: Deus, me ajude, me perdoe, lava os meus pés, transforme a minha vida, eu não quero continuar nesse erro. Mas se você tem outra cova e você está ali nesse esconderijo, é algo temporário, é uma prisão e pode ser seu túmulo. Não vai lá, destrói esse lugar, foge desse lugar, não fica fazendo coisas erradas. Não continue no erro.